Por onde que a gente começa? Quando a gente se vê numa situação em que tá na hora de mudar o prumo da nossa vida. Sono péssimo, vai dormir às 2 da manhã e acorda no outro dia se arrastando para ir para o trabalho ou fazer seus compromissos. A alimentação é o que tiver mais rápido. Colocou no micro-ondas, comeu. Fruta? Nem pensar. Água, só se for aquela que você usa para diluir seu café pela manhã. E atividade física? Não dá tempo. De casa para o trabalho e do trabalho para casa. Se o que eu falei aqui faz um pouquinho de sentido para você, você se reconheceu em algum desses parâmetros, eu acho que tá na hora de a gente dar um passo para trás e avaliar um pouquinho melhor como que tá a sua qualidade de vida. Às vezes estamos tão ocupados com a nossa rotina de trabalho, de estudos, que a gente vai deixando para trás pequenas coisas, mas que vão fazer uma grande diferença a longo prazo. Como, por exemplo, aquela academia que você ia 3 vezes na semana, mas de repente você simplesmente parou de ir porque acha que não faz diferença. Aquela garrafinha de água velha, mas que estava sempre cheia do seu lado e que ela estragou e você simplesmente jogou fora ao invés de substituir por alguma outra ou dar um bom trato nela. E é mais ou menos sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Por onde que a gente começa? Quando a gente se vê numa situação em que tá na hora de mudar o prumo da nossa vida. Eu sou Lara Kirten, eu sou médica, sou vegana, mas além disso eu gosto de falar sobre estilo de vida e compartilhar algumas dicas, algumas ideias para ajudar você a alcançar esse processo de modo mais fácil. Então, quando a gente fala de qualidade de vida, eu sempre penso em 4 pilares principais: alimentação, hidratação, atividade física e sono. E por onde você vai começar? Pelo pilar que você achar mais fácil. Eu acredito que quando a gente tá no ciclo vicioso errado, então ali você come mal, você dorme mal, você não faz atividade física, você não tem aquele ímpeto de sair dessa zona de conforto. Então, a partir do primeiro momento que você quebrar esse ciclo, colocar o pé para fora, vai ser muito mais fácil você começar a criar novos hábitos e a cair num ciclo um pouquinho mais produtivo, de se cuidar bem, se hidratar, dormir bem para ter disposição e fazer suas atividades físicas, fazer suas atividades diárias. Aqui eu vou passar um pouquinho por cima sobre esses 4 pilares, começando pela alimentação. Como eu falei, eu sou vegana e é óbvio que minha sugestão é você ter uma dieta o mais plant-based, ou seja, o mais natural e integral possível. Mas se isso é um passo muito grande para você, vamos começar assim, inserindo mais frutas e mais vegetais na sua rotina. É todo um hábito de cozinhar, de ter um olhar mais ativo, de prestar mais atenção no que você vai estar colocando para dentro do seu corpo, que tem uma grande importância. Então, se a gente começar introduzindo 3 frutas por dia e 3 verduras e legumes por dia, a gente já vai melhorar muito a nossa qualidade de vida. E aqui você pode optar pelos alimentos que você gosta mais nesse início, porque vão ser realmente mais fáceis de você introduzir aí nos seus lanches intermediários, no seu café da manhã, e sempre frutas também mais práticas, como por exemplo uma banana, descascar uma banana é muito fácil, maçãs, uvas, enfim. E quando a gente fala de verduras, de legumes, iniciar por aquelas que têm um preparo um pouquinho mais fácil, ou só lavar, cortar e já poder consumir ela ali no seu almoço, no seu jantar, ou algo que você só precisa ferver. Mas quando a gente aumenta esses alimentos naturais, integrais na nossa alimentação, a gente consequentemente diminui um pouquinho esses alimentos industrializados e passa a dar um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado para o que a gente coloca para o nosso corpo. Você tendo um corpo bem nutrido, seu corpo fica menos inflamado, você se sente mais disposta, você tem mais concentração, mais energia para fazer as suas atividades. Lembrando que
que o nosso intestino é como se fosse o nosso segundo cérebro, então ele controla muito como que a gente vai reagir, como que nossa energia vai ser distribuída aí ao longo do dia. Então, ter um bom cuidado, evitar exageros, evitar alimentos muito hiperpalatáveis, tanto para o sal quanto para o doce, assim como industrializados, vai ajudar muito nesse processo. Segundo ponto, que eu particularmente acho que é o mais fácil de todos, é a questão da hidratação. Como que a gente vai cuidar dessa hidratação? Existe uma fórmula de bolso que a gente usa para estimar a quantidade de água que você precisa consumir por dia. Essa fórmula é o número 35 vezes o seu peso, vai dar aí a quantidade em ml de água que você precisa beber. Mas eu sempre oriento que, muito mais do que esse valor, é você avaliar como que tá a coloração da sua urina. A urina, ela tem que ser uma urina transparente com um fundinho amarelado, mostrando que você está bem hidratado. Por quê? Esse valor da quantidade que o seu corpo precisa de água, ele varia de cada dia. Por exemplo, dias que estão mais quentes, você desidrata mais, então você precisa repor mais esse líquido que você perde. Mesma coisa em dias que você faz atividade física, ou dias que você fica mais parado em casa, ou no trabalho, no ar-condicionado. Então, é interessante ter esse valor aí como uma base, mas sempre olhar a coloração da sua urina, visto que é um valor volátil que a gente precisa estar prestando atenção constantemente. E eu acho que a hidratação é uma parte muito fácil de cuidar, porque basta você ter uma garrafa de água perto de você. Então, algumas dicas interessantes são: tenha uma garrafa grande de água, pelo menos 1 litro, tá? Mas eu gosto daquelas de 2 litros também. E enchê-la pela manhã, sempre, e andar com ela em todos os lugares que você for. Então, você vai na academia, você leva essa garrafa. Você vai para o trabalho, você leva essa garrafa. Vai para a faculdade, mesma coisa. E deixar ela sempre aqui no seu campo de visão. Porque concorda comigo que é muito mais fácil você ter uma garrafa do seu lado, onde você vai estar aqui trabalhando, você só estica o braço, toma um pouquinho de água e continua o seu trabalho, do que você parar tudo o que está fazendo, perceber que você está com sede. Se você está com sede é porque o seu corpo já está desidratado, então não deixe chegar nesse ponto. Parar o que você está fazendo, ir na copa ou ir na cozinha, encher um copo de água, beber, voltar e continuar o seu trabalho. Então, facilite esses processos. E se você não gosta tanto de beber água, ou não tem esse costume, tenta usar água saborizada, alguns chás um pouquinho mais leves para ajudar a esse processo ficar mais confortável. O terceiro ponto é a questão do sono. Hoje, o que acontece? A gente passa a maior parte do dia fora de casa, no trabalho, e quando a gente chega em casa à noite, a gente quer aproveitar a nossa vida para não deixar ela passar batida. Então, a gente usa todo o tempo possível até ficar esgotado mentalmente e irmos para a cama. E quando a gente nota, já é 1 da madrugada, 2 da madrugada, seu olho já tá quase fechando e só então você vai dormir. O sono, ele tem que acontecer antes disso. É importante você ter uma boa noite de sono, tanto em relação à qualidade quanto em relação à quantidade, para se sentir disposto e conseguir fazer suas coisas com o tempo útil disponível ali entre o seu trabalho e o seu horário de dormir. O ideal mesmo é ficar ali perto das 8, não só estou trabalhando, fechar o computador e ir para a cama, mas você preparar o seu corpo para essa hora de dormir, desligar um pouquinho os eletrônicos, diminuir a luz, deixar uma luz mais ambiente, uma luz mais amarelada, evitar redes sociais ou filmes, séries muito violentas, porque isso ativa o nosso instinto e faz com que o nosso sono ele seja mais conturbado. Ler algum livro, tomar um banho relaxante, realmente criar uma rotina para mostrar para o seu corpo que tá na hora de descansar. E para você saber o horário que você tem que dormir, é interessante você saber o horário que você vai acordar no outro dia. Por exemplo, se você precisa acordar às 5 da manhã para pegar uma condução, você vai ter que dormir muito mais cedo do que a pessoa que tem a flexibilidade de acordar às 7 horas da manhã, por exemplo. Então, veja aí o horário que você precisa acordar, subtraia 8 horas e tente ir para a cama
nesse horário, se arrumar ali 1 horinha antes para esse processo acontecer com facilidade. O quarto ponto é a atividade física. Gente, quem não faz atividade física não sabe o que tá perdendo, porque é uma sensação muito boa a liberação de endorfina que a gente faz no final de uma atividade, principalmente um aeróbico mais pesado. Então, se você não tem esse hábito, o mais importante é você entender a atividade física que você teria prazer em fazer. Será que é alguma dança, alguma luta, musculação, natação, corrida, caminhada, andar de bike? Não importa. Claro que aqui é importante, não só para esse hábito, para todos os outros, você ir crescendo devagar. Às vezes a gente tem aquela falsa ideia de que segunda-feira eu começo. E aí você quer ir todos os dias para a academia naquela semana, sendo que você ficou anos sem ir 3 vezes. Então, vá aos pouquinhos até para criar aquele gostinho de quero mais e você ficar motivado para ir nos outros dias. Então comece aí 2, 3 vezes na semana, meia horinha, e vai subindo isso aí aos poucos, para o seu corpo se adaptar, você também não ficar muito dolorida, não desanimar. Minha opinião pessoal, tá? O que eu acho mais fácil de implementar é a questão da água, mas a questão da alimentação também, ela é muito importante. Porque quando você começar a comer certinho, a se hidratar certinho, você vai sentir o seu corpo ficando mais energizado, e aí você vai querer cuidar um pouquinho melhor dele. Aí vem a necessidade de dormir melhor, de fazer atividade física. Então você percebe que é aquilo, você sair de um ciclo inadequado em que você come mal, dorme mal, nem bebe água e fica o dia todo do trabalho para a cama, da cama para o trabalho, para um ambiente em que você acorda disposto pela manhã porque você conseguiu dormir bem, você tem um corpo hidratado, um corpo funcionante, um corpo que tá bem nutrido porque você faz boas escolhas alimentares e, claro, que faz uma atividade física que é algo prazeroso para você e faz o seu propósito, faz a sua sensação de pertencimento realmente aparecer. Então, é isso. Escolha um desses pontos para começar a fazer sua mudança e você vai ver que a diferença ela realmente acontece. Eu vou falar um pouquinho mais sobre como organizar a sua rotina na prática no próximo vídeo, mas por enquanto eu quero que você se habitue a beber um pouquinho mais de água, ter um pouco mais de consciência nas suas escolhas alimentares. A gente se vê no próximo vídeo em breve, tá bom? Aqui nesse mesmo YouTube, nesse mesmo canal.